Olá, amigos! Hoje quero conversar com vocês sobre uma dúvida frequente que eu tenho em meus atendimentos. Quando eu converso com algum produtor ou até mesmo com técnicos a respeito de indicadores reprodutivos, né, uma das checagens, um dos indicadores que eu verifico é qual que é a sua taxa de prenhez. E eu vejo que as respostas muitas vezes é uma taxa de prenhez muito alta, né? Muitas vezes o produtor fala: ah, não, mas aqui é muito bom, minha taxa está em torno de 70%, né? E normalmente quando eu recebo esse tipo de resposta de uma taxa de prenhez muito alta, eu já me dá um estralo aqui né? E vejo, eu tenho certeza que muitas vezes a interpretação desse indicador que é errado, né? Na maneira de interpretar esse indicador. Então, normalmente, quando o produtor fala que esse indicador é muito alto, 70%, 80%, está relacionado às vacas que vêm no diagnóstico, naquela semana, naquela visita veterinária, né? Então, foi apresentado 10 vacas para o diagnóstico e tivemos aí um resultado de 6 vacas positivas no diagnóstico. E daí o produtor associa que esse indicador é a taxa de prenhez, onde seria aí 60%, né? De 10 vacas apresentadas, 6 vacas positivas no ultrassom, 60%, né, de taxa de prenhez. Mas essa taxa de prenhez não é correta, essa interpretação, né? Esse indicador ao ultrassom seria uma taxa de concepção das vacas apresentadas ao ultrassom. Então daí sim a gente tem uma taxa de concepção naquele diagnóstico de 60%. A taxa de prenhez é uma taxa que é calculada em cima das vacas aptas. Então lembrando lá, para se calcular a taxa de prenhez de um rebanho, nós temos que ter as vacas, e sempre a taxa de prenhez é relacionada no intervalo de 21 e 21 dias. Então, por exemplo, se nós estamos vendo uma taxa de prenhez hoje de um rebanho, isso reflete um indicador, o que aconteceu 21 dias atrás, de um ciclo estral, certo? Então, quantas vacas eu tinha naquele ciclo de 21 dias, quantas vacas aptas, que são as vacas que estão após o período voluntário, né, que podem ser inseminadas. Então, quantas dessas vacas aptas foram inseminadas? Quanto das vacas aptas foram inseminadas é a taxa de serviço. Das vacas inseminadas, quantas ficaram prenhe? Essa é a taxa de concepção. E a junção dessas duas taxas, que é a taxa de serviço vezes a taxa de concepção de um rebanho, que vai dar o indicador taxa de prenhez aos 21 dias. Que essa taxa de prenhez, ela normalmente ela é um valor que não é tão alto, né? Então vamos falar assim, uma fazenda com taxa de prenhez de 30% já é uma taxa considerável, muito boa aí, né, para a grande maioria das fazendas, né? Então a taxa de prenhez como meta, ela está em torno disso, acima de 30%, né? Já é uma taxa considerável de prenhez para grande parte das fazendas. Então quando a gente conversar com um produtor ou algum técnico falar em relação à taxa de prenhez, um valor muito alto, provavelmente aí já dá para a gente ter uma ideia que a interpretação dessa taxa de prenhez não é a correta, né? Então se confunde muito isso, né? Essa taxa de concepção com a taxa de prenhez de rebanhos. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima.